Olá, turma! Vamos dar sequência aos exercícios que eu venho resolvendo, juntando os exercícios que eu disponibilizei em vídeo e aqueles resolvidos nos nossos encontros síncronos. Esse é o 13º. Lendo o enunciado, dados A vale 3 metros, B 6 metros e C 2 metros, calcular o momento de F em relação ao ponto P. Esse exercício que está contido lá no slide, né, das aulas, foi explicado pela professora Michele na videoaula e ela falou que ele poderia ser resolvido tanto pela formulação escalar, trabalhando componente a componente da força, né? Para cada componente você iria olhar os dois braços de alavanca correspondentes, né? Poderia ser feito então pela formulação escalar, daria um pouquinho de trabalho, e aqui eu vou resolver por formulação vetorial, porque, como ela disse lá, né, ela falou lá no vídeo, olha, eu acho, e vocês vão concordar, que seria mais fácil resolver por formulação vetorial, em que eu preciso o quê? Escrever o vetor R, o vetor posição. Para operar, né, qual operação a gente tem que fazer? R vetorial F, nessa ordem. R vetorial F. Então, para fazer mediante produto vetorial, eu só preciso escrever nesse exercício, em que a força F já está escrita em notação vetorial, eu só preciso escrever o vetor R. Tá? Então, o vetor que tem origem na força e extremidade na linha de ação da força. Então, eu desenhei origem em P, extremidade em A, lembrando que a linha de ação da força é infinita, tá? Existem infinitos pontos que você pode pegar na linha de ação da força, mas aqui nesse exercício só tem um ponto em que eu tenho bem demarcadas as coordenadas do ponto, né? Não tem nenhum outro ponto que não o A em que eu encontraria demarcadamente as coordenadas do ponto. Então, a única opção que eu enxergo aqui para escrever um R que sai do ponto em torno do qual eu quero calcular o momento e chega na linha de ação da força, que não seja o A. Né? Ali eu desenhei em rosa o caminho que eu faço para sair do P e chegar em A através dos eixos cartesianos, e aí, conhecendo os tamanhos A, B e C, eu já estou escrevendo, né? Ele desce em C, ele desce em Z o tamanho C, então menos 2K, depois ele caminha positivamente, né? Positivamente tanto em X quanto em Y, né? Caminha positivamente em X e em Y. Em X ele caminha A, então 3I, em Y ele caminha B, 6J. E aí vamos à formulação vetorial, né? R vetorial F. Isso é idêntico, né? Análogo, matematicamente, à resolução de um determinante em que na primeira linha eu tenho o quê? Eu tenho vetores unitários cartesianos, IJK. Então, na primeira linha eu vou escrever IJK. Por que eu tenho que ter esses vetores aí, gente? Porque produto vetorial é uma operação que resulta em vetor. Então, se você terminar essa conta desse determinante e não aparecer vetor, não aparecer um tanto I, mais um tanto J, mais um tanto K, você errou em algum lugar. Né? Na segunda linha são as componentes cartesianas do vetor R, esse que eu escrevi aí em cima, na primeira linha do exercício. E na terceira linha, as componentes cartesianas do vetor força, que já foi dado. Não precisei, né, não tive esforço nenhum, porque já foi dado a F em notação vetorial cartesiana. Feito isso, resolve o determinante. E aí você resolve o determinante do modo que você achar melhor, tá? Tem que sair vetor. Tem que encontrar um vetor. Se você não encontrou um vetor, meu amigo, você fez confusão aí com esse determinante, tá? Para, olha e faz de novo. Tá? A primeira linha é composta por vetores unitários. Então, tem que resultar em uma quantidade I mais uma quantidade J mais uma quantidade K. Qual é a unidade do momento? Se a força é dada em Newton e as distâncias em metro, o momento está dado em Newton metro.
finalizamos, né? Porém, o momento, como ele é um vetor, né? Assim como qualquer outro vetor, você pode ainda fechar com chave de ouro calculando o módulo desse vetor e os ângulos diretores. Ainda que não seja tão comum assim para o vetor momento se exigir que calcule os ângulos diretores, mas eu quero fazer questão de lembrar que momento é vetor, e sendo vetor, ele também tem suas direções consagradas pelos ângulos diretores. E você calcula da mesma forma, né? Alfa é o arco cujo cosseno vale a componente x dividido pelo módulo, beta é o arco cujo cosseno vale a componente y dividido pelo módulo, e gama é a componente y dividido, é o arco cujo cosseno vale a componente y dividido pelo módulo. Tá aí o panorama geral do exercício, tá? Espero que vocês tenham acompanhado bem essa resolução por formulação vetorial e até o próximo exercício. Nos vemos.